A gente vai continuar acompanhando esse caso, né, falando inclusive agora sobre isso, né, sobre essa situação, quais as responsabilidades de quem faz um ato como esse, né, faz exatamente, não cuida do que é público, não é, e pratica atos de depredações, como podem ser punidas. Vamos então trazer ao vivo o Alan Garcia, que vai explicar para a gente agora. Alan. Oi, Edson. Temos aí a questão do vandalismo, né? Uma região tombada, um prédio, incluindo o poste, que faz parte da associação. Você colocou aí também, né, os pedaços que ele retirou do poste, jogando nas pessoas, ou seja, ainda tem esse agravante. Vamos entender o que foi que aconteceu, que tipo de crime, quais os crimes esse homem também cometeu. Por isso que nós convidamos o advogado Tiago Mota, que está aqui com a gente. Doutor Tiago, boa noite para o senhor. Relatei aqui alguns pontos que o Edson Moro colocou lá no estúdio, o senhor também trouxe aqui para mim, enquanto a gente aguardava a nossa entrada aqui ao vivo. Quais os pontos criminais o senhor enxerga na ação desse vândalo? Primeiramente, a gente sabe, boa noite, Edson, boa noite a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Primeiramente, é óbvio que isso vai ser ainda objeto de investigação, né? Mas, em tese, pelos vídeos que estão sendo demonstrados até agora, nós temos, claro, a responsabilidade civil, essa dificilmente há de como deixar de ser responsabilizado, mas do ponto de vista criminal, é muito importante que a gente entenda que se trata de um bem tombado pelo patrimônio histórico e cultural. Isso implica dizer que a Lei 9.605, é uma lei de 98, lá no seu artigo 62, ele prevê uma pena de reclusão de até 3 anos para um indivíduo que pratique esse tipo de comportamento. Mas não é só. O próprio Edson estava falando recentemente, e a gente discutia anteriormente, durante o vídeo, dá para se perceber, e obviamente, volto a dizer, isso é objeto de investigação, que ele jogava, né, peças, né, pedaços daquele bem que ele estava deteriorando, destruindo, nas pessoas, nos transeuntes, nos cidadãos que estavam ali presentes. E isso, obviamente, pode também acarretar, no âmbito do 129 do Código Penal, o crime de lesão corporal, que, diga-se de passagem, pode ir de 1 ano, a depender do resultado, até 12 anos de reclusão. Então, nós estamos diante de condutas graves, condutas que ofendem, né, bens jurídicos muito importantes para a sociedade, para os cidadãos, e ainda acima de tudo, nós estamos também diante de comportamentos que, nesse caso, ofendem a própria história, né, do nosso município, do estado de Alagoas. A associação comercial, como eu disse, é um prédio tombado, pelo menos pela Secretaria de Estado, desde 1983. Então, cada parte daquele local, daquele bem, daquele prédio, respira a história do estado de Alagoas e merece ser tutelado. Nós estamos num período de pré-carnaval, a gente sabe que as pessoas costumam, infelizmente, se embriagar e se exceder, e é também muito importante que entendam que a embriaguez voluntária, ela não exclui nem a responsabilidade civil, nem muito menos a responsabilidade criminal. Nós precisamos ter responsabilidade com os nossos comportamentos. Tiago, você colocou aí uma parte interessante e importante, que é falar do Jaraguá. Nós estamos em mais um momento de tentar reviver aquela região tão importante e tão bonita, né? E vem esse vândalo e destrói uma parte disso, que quando você chega ali, você parece reviver, né, uma parte da nossa história, com aquele poste, naquela iluminação amarela, que remete todo a um passado tão interessante. Isso também pode ser levado em consideração, não é? Isso pode, isso deve ser levado em consideração, tanto que a gente tem o crime de dano, né, no Código Penal, e que ele tem uma pena menor, uma pena de detenção. E deixando muito claro que destruir, inutilizar, né, qualquer tipo de bem, né, móvel ou imóvel, pode caracterizar esse ilícito, que normalmente tem uma pena de até 6 meses de detenção. Mas nesse caso, como nós estamos diante de um bem tombado, de um bem protegido pelo direito, de um bem que é de propriedade, obviamente privada, mas que a história é de propriedade de todos os alagoanos, nós precisamos ter uma cautela maior. E por isso a reprimenda é maior. Nós estamos falando de um crime que tem reclusão de até 3 anos, isso significa prisão. Então, volto a dizer, é muito importante, né, nesse processo de retomada do Jaraguá, nesse processo de retomada dos espaços públicos, que as pessoas percebam a importância que tem cada um desses lugares e que possam, acima de tudo, preservá-los. Preservá-los para que nossos filhos possam, eventualmente, também experimentar da história do estado de Alagoas, da história de Maceió e também
para que a gente possa ter um comportamento em sociedade razoável. Porque, diga-se de passagem, quantas pessoas, para além do próprio indivíduo que perpetrou essas ações, quantas pessoas podem ter se ferido, podem ter se machucado, né, quando ele jogava, né, pelo menos assim aparentava nos vídeos, quando ele jogava aqueles objetos que ele retirava do poste em relação aos transeuntes, em relação aos cidadãos que estavam ali presentes. Então, é muito importante cobrar essa responsabilidade, não só do poder público em reprimir essas condutas, em estar presente, em dar segurança, né, para que a gente possa se sentir seguro nesses ambientes públicos, mas cobrar a responsabilidade de cada um de nós, de cada um dos cidadãos em relação ao nosso patrimônio histórico e artístico e cultural. O Neto Mota trouxe na reportagem, a gente acompanhou, né, o posicionamento da associação comercial, que é óbvio, é claro, né, repudia tudo o que foi feito por esse vândalo. Só que tem um ponto importante, doutor Tiago, e você que está assistindo a gente. A associação, por enquanto, não registrou o boletim de ocorrência. Diante de tudo que nós estamos falando aqui, doutor Tiago, qual a importância da gente ter, e aí eu falo, né, a associação, ter esse boletim de ocorrência para que a investigação aconteça, para que a Polícia Civil possa trazer ao máximo a penalidade a esse vândalo? De toda sorte, lógico, o registro de ocorrência é importante, até para que as autoridades públicas elas possam ser oficialmente conclamadas a atuar nesse caso, mas deixo uma informação muito importante. O crime do artigo 62 da Lei 9.605, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, ainda que a associação comercial deixe, eventualmente, de registrar a ocorrência, a autoridade policial, em tomando conhecimento, né, desses fatos, ela pode e deve agir no sentido de coibir esses comportamentos, de sancionar, né, de punir, de trazer punição para esse tipo de ação perpetrada nesse caso. Claro, com contraditório, com devido processo legal, né, com responsabilidade, para que a gente possa compreender exatamente o que aconteceu, né? Nossa percepção é exclusiva do vídeo, né? Daqueles vídeos que foram indicados ali, e, em princípio, nós estamos diante de uma conduta grave, uma conduta que expressa um vandalismo desnecessário e inútil, principalmente num tempo de carnaval, que é um tempo de cordialidade, que é um tempo de socialização, que é um tempo que a sociedade é chamada a, eventualmente, restabelecer esses lugares públicos, sua presença lá. E, principalmente, depois de um período de pandemia tão extenso. Doutor Tiago, muito obrigado pelas informações do senhor, pelos esclarecimentos. Está aí, né? A gente, infelizmente, vendo essas cenas, né, Edson, querendo o Jaraguá de volta para que a gente possa curtir, para quem gosta, é claro, ali da região. E agora a associação vai passar o carnaval com tapumes, tirando a beleza para poder se defender. Infelizmente, né? Que a Justiça, a Polícia Civil possa investigar e a Justiça possa penalizar esse vândalo. Eu volto com você. Perfeito. Importante as colocações do advogado, inclusive dessa questão, né, porque a gente recebeu a nota da polícia e disse, olha, a gente não pode fazer nada ainda porque o boletim de ocorrência não foi feito pela associação, mas pode fazer sim, né? Segundo a legislação é possível ser feito mesmo que não sem o boletim de ocorrência. Agora, um ponto importante, a gente também abre espaço aqui para a defesa desse jovem, né? Porque, claro, a defesa pode se posicionar, pode alegar de repente que ele tem algum tipo de problema, enfim, um laudo pode ser apresentado e o espaço está aqui aberto também para isso. Mas o fato, como o advogado também falou, ressaltou, não é? Ele começou a jogar aquelas partes de cima. Imagina, eu fui sexta-feira, levei meus filhos sexta-feira, vi crianças lá também, é uma festa da família, imagina um pedacinho daquilo ali, atingir um olho de uma criança, não é? Então, assim, é uma irresponsabilidade sem tamanho. A gente não sabe se, de repente, ele tem algum tipo de problema de saúde, né? Pode ser, mas, assim, o que causou, né? Inclusive com ele mesmo, né? Porque ele caiu e teve uma fratura exposta, é algo que a gente não pode ver se repetir também, até porque outras pessoas também poderiam se ferir.